Já está aparecendo para vocês aí o slide da aula de hoje, né? Músculos, introdução à fisiologia do exercício. Então, a parte principal da nossa aula de hoje é sobre como que ocorrem as contrações dos músculos esquelético, os músculos estriados, desculpa, tanto cardíaco quanto o esquelético, e como que ocorre a contração dos músculos lisos. No final da aula, eu vou passar um pouquinho para vocês sobre a dinâmica de como os nutrientes eles são utilizados para a geração de energia nas atividades físicas, tá? O que eu chamo aí de introdução à fisiologia do exercício, né? São aí uns 3 ou 4 slides só, para vocês terem uma ideia, né, do que se estuda em fisiologia do exercício, mas bem resumido, tá? Fisiologia do exercício é bem amplo. Posso começar? Estão preparados aí? Essa aula já está lá no AVA, quem quiser baixar para acompanhar já está lá. Vamos lá. Pode começar, André. Chique. Então, vocês já devem ter estudado em histologia os diferentes tipos de tecido muscular, né? O muscular esquelético, ou melhor, o músculo estriado e o músculo liso. Os músculos estriados, eles ainda podem ser o esquelético e cardíaco, e tem o músculo liso, né, que é aquele que não tem as estrias. Então, quando a gente observa na histologia, a gente vê que os músculos estriados, eles recebem esse nome por eles serem listrados, eles terem estrias, né, nas suas células. A gente vai estudar hoje o que são essas estrias. Tanto o músculo cardíaco quanto o músculo esquelético, ele tem essas estrias. A diferença é que as células do músculo esquelético, né, as fibras do músculo esquelético, elas são bem maiores, são bem grandes, bem extensas, e multinucleadas. Ao longo da fibra tem vários núcleos. Então aqui ó, a gente está vendo uma única fibra. Ah, vocês não conseguem ver a setinha do mouse, né? Tá dando pra ver sim. Tá? Ah, então quando eu compartilho a tela toda, vocês conseguem ver a setinha do mouse. Quando eu compartilho só a apresentação, não. Hum. Então aqui, ó, onde eu estou passando a setinha, tem um pedaço de uma fibra muscular, né? Que ela é bem maior do que isso, não está cabendo na figurinha. E aqui a gente tem 2 núcleos nessa fibra muscular. Tem mais ao longo dela. Na verdade, é um sincício. São várias células que se fundem, né, sem ter a divisão pela membrana plasmática, e aí os núcleos delas ficam numa mesma célula. Isso é um sincício que a gente chama. Já no músculo cardíaco, não. As células são divididas, as células são separadas pelos discos intercalares. Então tem aqui, ó, disco intercalar, disco intercalar, disco intercalar, disco intercalar. Tá? Esses discos intercalares, eles separam uma célula da outra. Então as células, as fibras cardíacas, né, do músculo cardíaco são bem menores, são mononucleadas, como a maioria das nossas células, né, e são ramificadas. Essas ramificações são invaginações da membrana plasmática, ó, que fazem essa ramificação acontecer. Tá? Essas invaginações aqui. Ó. Mas também são células estriadas. Já o músculo liso não tem essas estriações, as fibras são menores ainda do que as fibras cardíacas, são mononucleadas e elas vão se organizando de forma que uma se encaixa sobre a outra, né? Então elas vão formando uma ligação intrínseca aqui, uma relação intrínseca
entre uma célula e outra, como se fossem paralelepípedos encaixados. É mais ou menos isso que acontece com as fibras do músculo liso. Essas células vão ficando bem juntinhas. Então, aqui, ó, se a gente pega aqui o músculo liso no microscópio, a gente não observa estrias, tá? Diferente do que a gente vê no músculo cardíaco e no músculo esquelético. Só que as estrias do músculo esquelético, elas estão em maiores números. Você vê mais estriações no músculo esquelético do que nas fibras cardíacas. Bom? Comportamentos desses três tipos musculares. Os músculos esqueléticos, eles têm contração voluntária. Só quando recebem um estímulo do sistema nervoso somático é que eles que vai ter a sua contração. Quando a gente tem algum problema motor, como por exemplo a gente já estudou, né, em patologia, a doença de Parkinson, né, a esclerose múltipla, né, a esclerose lateral amiotrófica. Então, quando a gente tem algum problema no sistema nervoso somático, pode acarretar aí contrações involuntárias, né, no músculo esquelético. Mas é quando a gente tem algum problema. E a gente também tem os reflexos. Os reflexos, às vezes, são involuntários, né? A gente pensa assim, é um reflexo tão rápido de acontecer, quando eu ponho a mão numa água quente, numa substância, numa superfície quente, eu imediatamente retiro a mão dali, né? Isso é um reflexo, mas não deixa de ser voluntário. Eu preciso ter a ação do sistema nervoso somático sobre isso. Agora, músculo liso e cardíaco, eles têm contração involuntária, com algumas diferenças. Os músculos lisos, que estão aí no sistema gastrointestinal fazendo as, as contrações, né? Eles são estimulados pelo sistema nervoso autônomo, pode ser o somático, né? O somático ou melhor, desculpa, o sistema nervoso autônomo simpático ou parasimpático, controlando aí esses movimentos, tá? A intensidade desses movimentos. Já o músculo cardíaco, nós vimos que ele depende da modulação daquelas células autoexcitáveis do nó sinoatrial. Não dependem necessariamente do sistema nervoso central. Vocês devem lembrar disso lá de quando a gente estudou o sistema cardiovascular, né? Sendo o sistema nervoso central aí mais responsável pela frequência, pela velocidade com que o coração faz os batimentos, do que, né, e o nó sinoatrial pela contração em si, pela excitação em si dessas células musculares cardíacas. Tanto a musculatura lisa quanto a musculatura cardíaca, elas também estão suscetíveis à modulação do sistema endócrino. Por exemplo, quando a adrenalina é liberada, que aumenta a contração cardíaca, ou quando a acetilcolina é liberada e diminui a frequência cardíaca, ou a musculatura lisa, por exemplo, que do intestino, né? Que é induzida lá pela secreção ai, meu Deus, de ocitocina, por exemplo, tá? Ou a própria ocitocina também, que estimula a secreção da glândula mamária, né? Que tem a musculatura lisa também. Então, tem vários hormônios, vários fatores aí do sistema endócrino que controlam aí a, o funcionamento da musculatura lisa e cardíaca. E a estrutura do músculo esquelético?
Isso aí vocês, de repente, já tenham visto em alguma aula, mas aí a gente vai relembrar. Então, a gente tem aqui, né, o músculo, que é constituído pelo tendão, que prende o músculo ao osso ou outro músculo, maioria das vezes ao osso. O tendão faz parte da estrutura muscular, porém, o que faz a contração acontecer é o ventre do músculo, é a parte muscular propriamente dita. Esse músculo aqui, o músculo esquelético, ele é constituído por um tecido conectivo. Esse tecido conectivo, gente, não é a fáscia. A fáscia estaria aqui recobrindo todo esse músculo, tá? O tecido conectivo, ele também ajuda no revestimento e ele é rico em colágeno, tecido conjuntivo fibroso, tá? Esse tecido conjuntivo aqui que reveste esse músculo esquelético por baixo da face. Esse músculo esquelético ele é formado por fascículos musculares. Esses fascículos musculares também são limitados por um tecido conectivo e eles são formados por estruturas menores, que são as células musculares, que nós chamamos de fibra muscular. Então, a fibra muscular, na verdade, é uma célula, como eu disse para vocês, é um sincício formado pela união de várias células, sem estarem separadas por membranas plasmáticas, por isso elas são multinucleadas. Então, há uma fibra muscular com outras fibras musculares formam um fascículo muscular e vários fascículos musculares formam um músculo propriamente dito. As contrações vão ocorrer aqui nas fibras musculares, a nível celular. E como nós temos várias células, quando a gente tem a contração de várias delas, o conjunto de células contraídas vai fazer o músculo todo contrair. O relaxamento dessas fibras musculares, várias fibras vão se relaxando e o músculo é relaxado. Tá? Então, vem de nível celular para o fascículo e do fascículo para o músculo propriamente dito. Nós vamos trabalhar mais a nossa aula a nível celular, que é onde ocorrem as contrações. Então, aí está uma vista de um segmento aí de uma fibra muscular, de uma célula muscular. É uma célula bastante adaptada, na qual aqui ó, a gente vê a membrana plasmática. Tá? Então, tem aqui ó, a membrana plasmática. A membrana plasmática ela vai fazendo invaginações a membrana plasmática vai fazendo invaginações para dentro da célula muscular, que a gente chama de túbulos T. Então, aqui a gente tem a membrana, e aí ela tem invaginações transversais a ela, né? A membrana plasmática está aqui, a invaginação é transversal a ela, por isso chamado túbulo T, túbulo transversal, túbulo transverso. Então, esse túbulo T nada mais é do que um tubinho que é formado por essa invaginação. Então, vem a membrana plasmática, ela vai fazendo uma invaginação que forma um túbulo T. Esses túbulos T também vão fazendo ramificações internas na célula, né? Isso é ao longo de toda a membrana plasmática, tá, gente? Então, aqui a gente tem ó, mais túbulos T, tá? Para dentro da célula. Essas invaginações vão para dentro da célula. A membrana plasmática nós chamamos de sarcolema no músculo, tá? Sarcolema. Sarcolema é membrana plasmática. Então, sarcolema invagina-se formando o túbulo T. Esses túbulos T, eles vão estar rodeando, ó, em cada espacinho desse aqui, ó, onde a seta tá passando, existiam ali, né, não foram ilustrados para a gente ver por dentro, né? Existiam ali vários desses componentes. O que são esses componentes aqui? São miofibrilas.
Então, aqui teria uma miofibrila, aqui outra miofibrila, aqui outra miofibrila. Cada miofibrila é revestida pelo retículo endoplasmático liso da célula muscular. Esse retículo endoplasmático liso no músculo, nós chamamos de retículo sarcoplasmático. Retículo sarcoplasmático. Então, ó, o retículo sarcoplasmático, ele reveste, ele circunda toda a miofibrila. São vários retículos sarcoplasmáticos dentro da fibra muscular, um para cada fibrila. Deixa eu ver o que tem mais para mostrar aqui. Assim. Cada miofibrila é formado por filamentos de actina, que são esses filamentos finos, e filamentos de miosina, que são esses filamentos grossos. Então, tem uma sequência. Isso aqui... a gente vai ver no próximo slide aqui mais ampliado, tá? Então, isso aqui é o esquema da várias miofibrilas. Então, se a gente voltasse no esquema anterior, a gente vai ter que várias miofibrilas formam a fibra muscular, várias fibras musculares formam um fascículo muscular, vários fascículos musculares formam um músculo esquelético. Essa miofibrila é formada por sarcômeros, unidades de sarcômeros. Então, ó, aqui a gente tem uma unidade de sarcômero. Tá vendo essa linha aqui em zigue-zague? Ela marca o limite dos sarcômeros. Então, aqui, ó, ampliado, a gente tem uma miofibrila e a gente tem essas linhas Z ou disco Z, que é justamente essa que eu falei para vocês em zigue-zague. Esse espaço entre uma linha Z e outra linha Z nós chamamos de sarcômero. Não esqueçam esse nome é muito importante. Sarcômero. Ele que é a unidade contrátil da miofibrila, que forma a fibra muscular. O que acontece? Esse sarcômero ele é formado por filamentos de miosina, que são os filamentos grossos, e filamentos de actina, que são os filamentos finos. Embaixo está representado melhor isso daí. Está ampliado um sarcômero. Então, aqui a gente tem, ó, a linha Z, ou disco Z, e a linha M. A linha M sustenta, né, os filamentos de miosina, que são esses filamentos grossos lilás aí. Então, esses filamentos grossos, eles ficam ancorados na linha M. Pessoal, tá tranquilo até aqui? Querem que eu repita alguma coisa? São muitos nomes novos, né? Então, ó, a linha M sustenta, ancora, né, os filamentos de miosina. Os discos Z, eles... Oi? A linha M faz como se fosse uma barreira para segurar as fibras? Isso, é como se fosse um pilar de sustentação onde são amarradas as miosinas, onde são presas as miosinas. Tipo isso, serve para isso mesmo. Já o disco Z serve mais ou menos para a mesma coisa, só que eles ancoram os filamentos finos, os filamentos de actina. Tá? Então, eles não deixam os filamentos de actina se desprenderem, ficam presos a ele ali. O que acontece na contração? Na contração, a linha M fica parada, os filamentos de miosina, os filamentos grossos, ficam parados. A única coisa que se move são as cabeças da miosina, essas
cabecinhas aqui, ó, parecendo cotonetes, elas é que se movem. Elas interagem com os filamentos de actina e vão trazendo os filamentos de actina para dentro dessa estrutura. Então, o filamento de actina está aqui, ó, ele vai vir parar para cá, ó, para dentro. E aí, esse sarcômero vai diminuir de tamanho. Isso que é a contração. Depende de vários fatores que a gente vai estudar mais para frente. Então, e quando contrai, essa proteína aqui, titina, nomezinho bonitinho, né? É uma das maiores proteínas já estudadas, gente. Elas têm mais de 30 mil aminoácidos. Proteínas bem grandes. Essa titina, ela funciona como uma mola. Então, imaginem comigo aqui, ó, prestem bastante atenção agora. Na contração, a linha Z vai ser trazida para mais perto da linha M. A linha Z vai ser trazida mais para perto da linha M. Por quê? Os filamentos de miosina vão trazendo os de actina para dentro. Então, a linha Z vai diminuindo aqui a distância, né? No relaxamento, essa titina vai ser muito importante, porque conforme ela é contraída na contração, pensa numa mola, ela vai sendo contraída na contração. Quando essa miosina aqui se desligar da actina no relaxamento, essa titina ela vai esticar de novo, igual uma mola. E aí ela empurra a linha Z para longe. E quais são as partes aí dessas... Vocês entenderam isso que eu expliquei? Ficou claro? Ficou nítido aí na cabecinha de vocês? Depois tem um videozinho também mostrando isso legal, tá? E aí, as partes dessa miofibrila. Toda a parte que apresenta os filamentos grossos, os filamentos de miosina, nós chamamos de banda A. Toda a parte que apresenta apenas os filamentos finos, nós chamamos de banda I. Toda a parte que apresenta apenas os filamentos grossos, nós chamamos de zona H. Ou seja, a banda A inclui a banda H. A banda H é só essa partezinha aqui, ó, que só tem miosina. A banda A inclui tanto essa parte da miosina, quanto também a parte que tem ela ligada à actina. Tá? Então, a banda A e a banda H. É isso aqui que a gente observa lá na microscopia quando a gente vê as estrias. As estrias são divididas em partes escuras e partes claras. As partes claras são a banda I. A banda I, ela pega parte de um sarcômero e do sarcômero adjacente, tá? Do lado dele. Então, a parte clara é a banda I e a parte escura, quando a gente vê nas estrias, é a banda A. Então, aqui a gente tem aparecendo aí mais, né? Ampliando. A linha M, aqui, Tati, a linha M, ó, segurando as miosinas. Então, ó, são várias cabecinhas de miosinas. Elas têm tamanhos diferentes. Então, é como se fosse uma espiral de caderno. Em cada pontinha aqui, ó, vai tendo uma cabeça de miosina em pontos diferentes. Cada cabeça da miosina está ligeiramente à frente da outra. Essas cabeças da miosina é que vão se ligar na actina e trazê-las para dentro. Então, tem a cauda da miosina, a região flexível, dobradiça, o pessoal também às vezes chama de pescoço, tá? E as cabeças da miosina. E os filamentos finos, né? A actina.
Os filamentos de actina, eles têm, aí já é uma estrutura um pouco mais complexa. Tem a nebulina. Nebulina, vocês estão enxergando na seta do mouse aí? Essa fita cinza no meio entre as bolinhas? Exatamente. Como as proteínas de actina, né, são isoladas, são assim, monômeros, né? Essa nebulina, ela serve para que essas moléculas de actina fiquem organizadas, como se fosse um colar de pérolas ao longo dessa estrutura aí, dessa tubulina. Tá? Então, essa tubulina, essa nebulina, ela serve para organizar os filamentos de actina. Esse filamento de actina, ele tem outras duas proteínas. A tropomiosina, que é essa aqui que está parecendo arames enroladinhos. Essa é a tropomiosina. E tem também a troponina. Essa tropomiosina, ela esconde ou mostra, dependendo da ação, do momento, ela esconde os sítios, os locais de ligação da actina com a cabeça da miosina. Então, se a tropomiosina estiver cobrindo esse sítio de ligação, ela não deixa a contração acontecer, porque ela não vai deixar a cabeça de miosina se ligar às actinas. Ela só vai liberar esses sítios de ligação quando a troponina se ligar ao cálcio. Então, o cálcio tem que se ligar à troponina, aí a troponina vai deslocar a tropomiosina do lugar e a tropomiosina vai deixar os sítios de ligações expostos para a contração acontecer. Tá tudo muito complexo até aqui, mas ao longo da aula eu tenho certeza que vocês vão assimilando melhor, tá? A gente vai repetir isso daí outras vezes. Então aqui a gente tem, ó, vou tirar esse negocinho daqui. Vocês estão vendo eu movendo uma barra de ferramentas? Ou só a setinha do mouse? Só certinho. Ah, então tá bom. Então isso não atrapalha vocês, não. Então tudo começa ali com o músculo esquelético, né? Ele é composto pelo tecido conectivo, pelos fascículos musculares, vasos sanguíneos e nervos, que passam por esses músculos. Os fascículos musculares é que nos importa mais para a contração. Eles são compostos por fibras musculares, e essas fibras musculares, as células musculares, contêm ali as miofibrilas, aqui embaixo. As células musculares, elas são limitadas pelo sarcolema, que nada mais é do que a membrana plasmática das células musculares, que originam os túbulos T. Tem o sarcoplasma, que é como se for, é o citoplasma da célula muscular, e vários núcleos. No citoplasma estão também as organelas. O retículo endoplasmático liso, que é o retículo sarcoplasmático, as miofibrilas, né, que tem ali o que a gente acabou de ver, né, dos filamentos grossos e finos, tem as mitocôndrias, tem os grânulos de glicogênio, tem outras organelas também. E aí as miofibrilas, quando a gente destrincha as miofibrilas, a gente encontra os filamentos finos de actina e os filamentos grossos de miosina. Além disso, a gente vê que os filamentos de actina estão amparados, né, na nebulina e também dependem da troponina e da tropomiosina para poder se ligarem à miosina. A titina, ela faz limita, né, o relaxamento
da célula muscular, né? Porque ela é como se fosse uma mola que tem um limite. Então, até aquele limite, a célula é estendida. Filamentos finos, a actina, filamentos grossos, a miosina, que estão organizados, aí não está deixando eu ver, em sarcômeros. Tá? Esse finalzinho aqui são sarcômeros. Tudo isso daqui, ó, troponina, actina, tropomiosina, miosina, titina, nebulina, estão organizados em sarcômeros. Vários sarcômeros, um ligado ao outro, forma a miofibrila. Bem, o túbulo T, ó, então aqui a gente tem o sarcolema e o túbulo T. Os túbulos T, eles fazem, é como se eles fizessem um contato da membrana plasmática com o retículo sarcoplasmático. O retículo sarcoplasmático, ele tem uma parte aqui que a gente chama de cisterna terminal, que é onde recebe o estímulo, que vem do túbulo T, e tem o próprio, né, retículo sarcoplasmático mesmo, o restante do retículo sarcoplasmático, que é uma reserva de cálcio, tá, gente? Esse retículo, para contração muscular, é muito importante porque ele retém cálcio, ele é um depósito de cálcio. E aqui dentro, revestido pelo retículo sarcoplasmático, estão as miofibrilas. Não é nessa proporção toda que está aqui, tá, gente? De miosina e actina para um só retículo, né? São vários ali. Mas é bacana porque a gente consegue entender bem com esse esquema e como que as coisas funcionam. Então, os túbulos T estão aqui, ó, invaginações da membrana plasmática, retículo sarcoplasmático, que revestem o sarcômero. Estruturas contráteis. Então, a gente tem o sarcômero, que é justamente a unidade contrátil. Então, aqui a gente tem um sarcômero esquematizado. Um sarcômero vai de uma linha Z até outra linha Z. Proteínas motoras. Quais são as proteínas motoras? São as proteínas que estão, de fato, fazendo a contração. A miosina com as suas cabeças, e a actina, os filamentos de actina, os filamentos finos. Proteínas reguladoras. Quais são as proteínas reguladoras? A tropomiosina e a troponina. Não estão esquematizadas aí nesse esquema, tá? Nesse esqueminha aí não tem a tropomiosina e a troponina. Tem só a nebulina aqui, ó, mantendo a estrutura do filamento de actina. Proteínas acessórias gigantes. Tem a titina, que eu falei para vocês, né? Ó, funciona como se fosse uma mola, né? Contraída, ela diminui, né? Ela fica contraída e quando tem relaxamento da célula muscular, ela volta, ela empurra a linha Z para o seu estado original. E a própria nebulina também é uma proteína acessória, também bastante grande. Não tão grande quanto a titina, mas é bastante grande também. Por isso são chamadas proteínas acessórias gigantes. Os sarcômeros, então, eles têm a linha Z, de novo. Linha Z. Banda I, que é só aquele filamento, que é só a parte que tem os filamentos finos de actina. A banda A, que tem os filamentos grossos,
mas não apenas os grossos, pegam também os filamentos finos, que estão associados aos filamentos grossos, e tem a zona H, que só tem os filamentos grossos. A linha M ancora os filamentos grossos. Quando a gente vê na microscopia, aí a gente vê. Banda A é aquela banda que tem os filamentos grossos. Pega também os filamentos finos que estão associados a esses filamentos grossos. E a banda I é que só tem os filamentos finos, ó. Banda I só tem os filamentos finos, banda A tem os filamentos grossos, incluindo as partes que eles estão associados aos filamentos finos. E aí, quando a gente vê numa microscopia, a gente vê essas estrias. São justamente essas partes que são marcadas. Então, aqui, ó, eu tenho um sarcômero, ó. A banda I de um sarcômero com a banda A do sarcômero com a outra banda I do sarcômero. Banda I, banda A, banda I, banda A, banda I, banda A. Isso são as estrias que a gente vê na microscopia. Essa fibra aí que está mostrando é uma fibra muscular esquelética ou cardíaca? O que vocês acham? É esquelética, porque tem vários núcleos ali, ó. Contração muscular. Bem, a contração muscular, ela vai começar com uma indução do processo. Quem induz a contração muscular é o neurotransmissor acetilcolina. A gente já viu acetilcolina em várias partes aí, né? Da regulação da frequência cardíaca, na regulação da secreção de ácido gástrico no estômago. Tá? Então, a gente já viu várias vezes a acetilcolina em outras aulas. Estamos vendo ela aqui de novo. A acetilcolina, ela é secretada pelo neurônio motor que está associado ao músculo. Nós chamamos isso de sinapse neuromotora. Tem a sinapse nervosa, que é só entre neurônio e neurônio, e tem a sinapse motora, neuromotora, que é entre o neurônio e o músculo. Então, está tendo uma sinapse aqui, ó. Uma sinapse química com a secreção de um neurotransmissor, que no caso é a acetilcolina. A acetilcolina é liberada, encontra seus receptores no sarcolema, na membrana plasmática do músculo. Esses receptores, eles promovem a abertura de canais de sódio. O sódio, então, entra, a gente tem mais sódio fora do que dentro da célula. Esse sódio, então, entra dentro da célula muscular. Vocês se lembram o que acontece com a membrana plasmática quando o sódio entra na célula? A membrana plasmática, ela tem uma polarização, né? Ela é mais positiva fora, negativa dentro. Quando o sódio entra, inverte essa polaridade. Fica mais positiva dentro, negativa fora. Isso é o que a gente chama de despolarização da membrana. Quando nós estudamos lá no início da nossa matéria, né?
No conteúdo da P1 ainda, a gente estudou a despolarização da membrana. E aí, essa despolarização gera o potencial de ação que vai passando ao longo da membrana. Esse potencial de ação, ele passa justamente, como o túbulo T é uma invaginação da membrana plasmática, esse potencial de ação vai penetrando pelo túbulo T. Quando ele chega em proteínas específicas lá dentro da célula, chamadas receptor de hidropiridina, é um canal de cálcio, tá? E tem o receptor de rianodina, que é um outro canal de cálcio, só que esse DHP ele fica na própria membrana, no próprio túbulo T, e o Ri fica no retículo sarcoplasmático, que retém cálcio, que tem um monte de cálcio. Então, aquele potencial de ação vai fazer o DHP estimular. Isso aqui não é físico, não, tá, gente? Isso aqui tem uma cadeia de eventos químicos aqui, ó, onde está a setinha, que vai fazer o RIR se abrir. E aí o cálcio sai do retículo sarcoplasmático e vai para o sarcoplasma, onde estão os sarcômeros ali. Então, o que, que a gente viu? Ó, a acetilcolina é liberada pelo neurônio motor. A acetilcolina se liga ao seu receptor na membrana plasmática, no sarcolema, que induz a entrada de sódio na célula. A entrada de sódio gera despolarização da membrana, que acarreta o potencial de ação pelo túbulo T, que vai desencadear a saída de cálcio do retículo sarcoplasmático. O cálcio saiu do retículo sarcoplasmático, encontra a troponina, está sendo esquematizada aí por essas bolinhas amarelas, encontra a troponina, que vai fazer com que a tropomiosina, que está de azulzinha aí, se desloque. Quando a tropomiosina se desloca, a cabeça da miosina vai se ligar à actina. E aí, a cabeça da miosina ligada à actina, ó, olha o movimento que a cabeça da miosina está fazendo, ó, para cá. Então, ela vai trazendo o filamento de actina para perto da linha M. Com isso, tem um deslocamento aqui, ó, da linha Z. Isso aqui é a contração. E para o relaxamento acontecer? Para o relaxamento acontecer, o cálcio tem que ser desligado da troponina. Ó, o cálcio sai da troponina. Aí, a tropomiosina se liga, se volta à forma original e não deixa mais a miosina se ligar. E aí ela se solta, a actina se solta da miosina. Como tem aquelas proteínas tinina, estaria aqui assim, a tinina empurra de volta a linha Z para o seu ponto de origem. Isso é a fase de relaxamento. Então, no estado relaxado, olha que interessante. No estado relaxado, a cabeça de miosina aqui, ó, não está ligada à actina. Por quê? A tropomiosina não deixa. Ó, a tropomiosina está bloqueando a ligação da miosina com a actina. A miosina ela fica sempre ligada a uma molécula de ATP, uma adenosina difosfato com um fosfato inorgânico, nós temos um ATP. Ô, André, Oi? então se não tiver, como é que é?
tropomiosina, constantemente o músculo não vai estar relaxado? Não depende só disso, não. Depende só disso, não. Porque também vai depender de ATP para fazer o movimento da contração. Isso que eu vou explicar agora, ó, quer ver? Então, a miosina, ela tem um ATP. Quando ela faz a contração, o ATP... não, tem razão, Tati. Tem razão seu raciocínio. Mas sempre vai ter, tá? Tropomiosina, assim... Quando tem problemas assim de contração, de ficar sempre contraído, mais tempo contraído, uma contração mais intensa, é algum outro problema. Ou é a deficiência no bombeamento de cálcio, ou é a secreção aumentada de acetilcolina lá pelo neurônio motor, ou Mas é... o negócio, estou falando tipo assim, na movimentação. Se ele não. A gente está movimentando, o músculo está sendo movimentado, tipo, sem estar como se fosse ele atrofiado. Aí, se não tiver, é porque ele está relaxado. Ou não tem nada a ver. Não, tem a ver. A tropomiosina vai estar sempre presente. O que vai mudar é a posição que ela está. No músculo contraído, no músculo relaxado, ela vai estar impedindo a miosina de se ligar. No músculo contraído, olha aqui, ó, nessa figurinha do lado, no músculo contraído, ela muda de posição e a face da actina que se liga à miosina é exposta. O sítio ativo o sítio de ligação é exposto. Aí a miosina consegue se ligar. Ah, entendi. Eu tô vendo que a parte laranjinha fica para baixo e não Isso. se liga a vermelhinha. Ou não? Não. A parte vermelhinha e a parte amarelinha, ambas são da actina. Sim. A parte azul aqui da cabeça da miosina vai se Ah, tá, ligar à tá, parte tá, amarela. tá. Vi. Vai se ligar à parte amarela. Se a tropomiosina fica por cima da parte amarela, não deixa a miosina se ligar. É o que está acontecendo aqui, ó, no relaxado. A tropomiosina está cobrindo a parte amarela. Aí não deixa a miosina se ligar. Quando a tropomiosina é deslocada, aí a cabeça da miosina consegue alcançar a actina. Elas ficam sempre próximas, tá vendo? Aqui, ó, bem pertinho uma da outra. Só Sim, esperando. entendi, porque eu não tinha visto do lado. Show. Aí quando ela se liga à actina, ela faz o movimento de trazer a actina para dentro, para perto da linha M. Quando ela faz esse movimento, ela quebra aquele ATP e libera energia para que isso aconteça. Então ela está liberando aqui, ó, um fosfato. Isso aqui está sinalizando a quebra do ATP. Show? Que induziu essa contração? O aumento do cálcio no sarcoplasma, porque o cálcio saiu do retículo sarcoplasmático. Aí o cálcio se liga à troponina, está representado aqui, ó, na setinha, ó. O cálcio se liga à troponina. Quando o cálcio se liga à a troponina desloca a tropomiosina e aí o filamento de miosina consegue se ligar ao de actina. Tudo em reação em cadeia. Acetilcolina é liberada, sódio entra, tem o potencial de ação que estimula o cálcio a sair do retículo sarcoplasmático. O cálcio se liga à troponina, que desloca a tropomiosina. E aí os filamentos de miosina se ligam de actina e faz a contração acontecer. E para ter o relaxamento, o que vai acontecer? Para ter o relaxamento, a primeira coisa que tem que acontecer é a troponina deixar a tropomiosina voltar ao estágio que era antes. Para que isso aconteça, o cálcio tem que sair da troponina. Peraí, gente. Então, para o relaxamento acontecer, o cálcio tem que sair da troponina
e aí a tropomiosina volta ao seu estágio normal para acontecer. E aí o que acontece? Vem outro ATP e se liga à miosina, para a miosina ficar igual estava aqui, ó, com o ATP. Tudo tem que voltar como era antes. Isso acontece muito rápido, ó. Contrai e relaxa o músculo muito rápido, né? Então tem o cálcio, ele volta para o retículo sarcoplasmático, ele sai do retículo sarcoplasmático, né? Muito rapidamente. Isso é coisa assim instantânea. Para relaxar ou contrair um músculo, a gente faz isso toda hora. A contração muscular aqui, ó, mostrando de novo, ó. A linha M estaria aqui, ó. A linha M não está sendo mostrada. A linha M estaria aqui. Aqui tem, então, as duas linhas que limitam esse sarcômero. Quando o sarcômero está relaxado, tem uma distância maior entre a linha Z e a linha M. Quando ele está contraído, os filamentos de actina eles entram para perto da linha M e, com isso, trazem a linha Z para mais perto. Então, quando a gente vê na microscopia, a gente vê a zona H. O que é a zona H? Isso aqui é uma microscopia eletrônica, tá? A zona H é aquela parte que só tem os filamentos grossos. A zona A é toda essa parte aqui, ó, que inclui a zona H, que tem os filamentos grossos e também a parte que tem os filamentos grossos com a actina. Então, aqui está a zona A. Estão vendo a setinha aí? A zona A. E a zona H é só essa parte aqui, ó, que só tem os filamentos grossos. E a banda I? A banda I é aquela que só tem os filamentos finos. Essa parte aqui, ó, essa linha é a linha Z e aqui a outra linha Z. Quando o músculo contrai, os filamentos finos, ó, que estão aqui na banda I, eles vão para dentro, né, vão mais para a parte interna do sarcômero, ficam mais perto da linha Z. Praticamente, gente, some a zona H, que só tem os filamentos grossos. Então, na contração, praticamente o filamento, a zona H vai desaparecer. E com isso, a zona I, a banda I também vai diminuir. A banda I é aquela que só tem os filamentos finos. Como os filamentos finos agora estão ocupando boa parte da parte interna, fica pouquinho na banda I. A banda A não muda de tamanho. A banda A ela é determinada pela miosina. Ela não vai mudar de tamanho. E a miosina fica parada. A parte escura não muda de tamanho. E no relaxamento muscular, o que tem que acontecer? O cálcio sarcoplasmático ele diminui, ele entra. Não é sarcoplasmático. Tá certo. O cálcio do sarcoplasma, o cálcio sarcoplasmático, ele diminui. O cálcio que está no citoplasma da célula diminui. Ele entra de volta para o retículo sarcoplasmático. Com isso, como diminui a concentração de cálcio, por difusão, de onde tem mais para onde tem menos, os cálcios que estão associados à troponina vão se soltando. Porque tem mais cálcio ligado à troponina do que soltos, do que livres. Então, eles vão se soltando. O ATP se liga de novo à miosina, ele não é quebrado, ele não é hidrolisado, ele fica ali na miosina. Ele só vai ser quebrado quando a miosina encontrar de novo a actina. Então, com isso tudo, a miosina vai se desligar da actina
e a tinina vai fazer as linhas Z se afastarem de novo. Isso é o relaxamento muscular. Tem um vídeo aí bem legalzinho. Ah, peraí que eu acho que eu vou ter que mudar o compartilhamento aqui. Peraí, gente. Tem que mudar o compartilhamento aqui. Vou desligar minha câmera para não atrapalhar vocês. Incluir som. Ele está mostrando o vídeo para vocês. Interessante. Vou colocar o link lá no chat. Eu não estou conseguindo fazer aqui. Esperem só um pouquinho. Você usa músculos todos os dias para fazer suas atividades. Essa mulher está usando músculos para respirar, circular o sangue e mover suas mãos para fazer anotações. Seu tecido muscular cardíaco
Espera aí, tá, gente? Eu tô pegando o link aqui. Como lidar com uma pessoa narcisista? Elogiar, dar parabéns para ela. Essa pessoa que fez essa pergunta. Já podem ir lá acessando o chat, que eu já vou colar nele os links. Ah, eu acho que eu consigo aqui dentro do chat. Uhum. Você Compartilha a tela inteira com vocês, quando tá assim? Ou não? Para mim não tá aparecendo nada, não. Não, peraí. O tecido muscular cardíaco e liso são involuntários. Você não controla suas ações voluntariamente. Músculos esqueléticos trabalham sob controle voluntário. Músculos esqueléticos são compostos por feixes de fibras musculares. Fibras musculares Tá fluindo bem, gente? Ou tá travando? Tá indo direito. são células longas e cilíndricas, contendo vários núcleos. Os músculos se contraem ou relaxam quando recebem sinais do sistema nervoso. Uma junção neuromuscular é o local da troca de sinais. Esse é o local onde o bulbo sináptico de um axônio terminal se conecta à fibra muscular. Fibras musculares são compostas de muitas miofibrilas. Uma miofibrila contém unidades contráteis chamadas sarcômeros. Sarcômeros correm adjacentes um ao outro ao longo de toda a miofibrila. Cada sarcômero consiste de filamentos de proteínas finas e grossas que dá aos músculos esqueléticos sua aparência estriada. O músculo contrai quando esses filamentos deslizam uns sobre os outros.
Os filamentos grossos são formados pela proteína miosina, os quais são ancorados no centro do sarcômero, chamado de linha M. Os filamentos finos são formados pela proteína actina, os quais são ancorados às linhas Z nas extremidades do sarcômero. Como os filamentos de actina são ancorados na linha Z, o sarcômero encurta em ambos os lados quando os filamentos de actina deslizam sobre os filamentos de miosina. Embora a ação entre os filamentos seja descrito como deslizamento, os filamentos de miosina realmente puxam a actina em todo o seu comprimento. As pontes cruzadas dos filamentos de miosina se ligam aos filamentos de actina e exercem força neles para movê-los. Essa ação é conhecida como o mecanismo dos filamentos deslizantes da contração muscular. Neste modelo, os sarcômeros encurtam sem que haja alterações no comprimento dos filamentos finos ou grossos. A contração começa quando um ATP ligado à miosina é hidrolisado a ADP e fosfato inorgânico. Isso faz com que a cabeça da miosina se estenda e possa se ligar a um sítio de ligação da actina, formando uma ponte cruzada. Uma ação conhecida como força motriz é ativada, permitindo que a miosina puxe o filamento de actina em direção à linha M, encurtando o sarcômero. O ADP e fosfato inorgânico são liberados durante a força motriz. A miosina permanece ligada à actina até que uma nova molécula de ATP se ligue, liberando a miosina para ou entrar em um novo ciclo de ligação e mais contração muscular, ou permanecendo não ligada, permitindo ao músculo relaxar. A contração muscular é controlada pelas ações do cálcio. Os filamentos finos de actina são associados com proteínas regulatórias chamadas de troponina e tropomiosina. Quando o músculo está relaxado, a tropomiosina bloqueia os sítios de ligação para as pontes cruzadas na actina. Quando os níveis de íon cálcio são altos o suficiente e o ATP está presente, os íons cálcio se ligam na troponina, que desloca a tropomiosina, expondo os sítios de ligação à miosina na proteína actina. Isso permite à miosina se ligar ao sítio de ligação da actina, formando uma ponte cruzada. Os íons cálcio são estocados no retículo sarcoplasmático e são liberados em resposta a sinais do sistema nervoso para uma contração. As moléculas de neurotransmissor são liberadas por um neurônio e se ligam a receptores que despolarizam a membrana da fibra muscular. O impulso elétrico viaja para dentro da fibra pelos túbulos T e liberam o cálcio estocado. Os íons cálcio fluem para as miofibrilas, onde acionam a contração muscular. À medida que a actina e miosina deslizam umas sobre as outras, o sarcômero todo encurta, aproximando a linha Z com a linha M. Como os sarcômeros nas miofibrilas contraem, a fibra muscular inteira irá encurtar. Quando a fibra muscular contrai como um todo, o músculo produz força o suficiente para mover o corpo, permitindo que você faça suas anotações. Agora o segundo vídeo. Vocês podem reassistir depois, tá, gente? Que aí vocês vão acostumando melhor aí. Vou pegar o segundo vídeo aqui no link. Fala galera, beleza? Professor Gustavo aqui de novo e para cantar para vocês eu
chamar um grande amigo meu. Chega mais Thiago York, confere aí. Tá ancorado a linha Z, o filamento de actina é o fino, vê se não vai esquecer. Yeah. Agora eu vou dizer, pra contrair sarcômeros das fibras, o que tem que acontecer. Yeah. O neurônio dispara, túbulo T propaga, atinge a fibra em cheio, pra contrair quem veio. Cálcio e ATP, 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 cálcio e ATP. Mas o cálcio faz o quê? Se liga a troponina e desbloqueia a actina pra você. Não fique sem saber. Pra miosina se encaixar na actina, quebra um ATP. O neurônio dispara, túbulo T propaga, atinge a fibra em cheio, pra contrair quem veio. Cálcio e ATP, 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 cálcio e ATP. Fala galera, beleza? Vamos para aquele nosso resumão de tecido muscular então? Lembrando que o músculo esquelético ele é preso aos ossos pelos tendões, e esse músculo esquelético ele é formado por células chamadas de fibras musculares ou miócitos. Essas fibras musculares ou miócitos são formadas por filamentos muito finos chamados miofibrilas, que nada mais são do que sequências de unidades contráteis chamadas sarcômeros. Esses sarcômeros contêm proteínas, filamentos finos de proteína chamada actina, que estão ancorados ali na linha Z, e filamentos grossos de proteína chamada miosina. Então a sequência de sarcômeros forma essas miofibrilas. Mas para que a gente possa ter uma contração dessa musculatura esquelética, já que elas são células excitáveis, é necessário que a gente tenha um estímulo nervoso. Portanto, o neurônio motor ele envia esse estímulo, esse impulso nervoso até a fibra muscular, e nessa região de comunicação entre um neurônio e o músculo é chamada junção neuromuscular, que é a região de placa motora, e nessa região o neurônio consegue estimular o músculo através do envio de um neurotransmissor chamado acetilcolina. Então, quando essa célula muscular se excitar, esse impulso será propagado por regiões chamadas de túbulos T, e esse impulso, essa excitação, fará com que os retículos sarcoplasmáticos, que são os retículos endoplasmáticos dessas fibras, liberem os íons cálcio que estão dentro deles. Portanto, o cálcio precisa ser liberado para o citoplasma. Então, esse cálcio dentro do retículo, quando o retículo recebe o estímulo, libera o cálcio. A gente vai ver por que esse cálcio precisa ser liberado. Os filamentos de actina eles contêm sítios de ligação, onde a miosina precisa se encaixar. Acontece que esses sítios estão protegidos, bloqueados pela tropomiosina. E é aí que entra o cálcio. O cálcio, quando é liberado no citoplasma, ele vai se ligar ao complexo troponina, e isso vai desproteger, fazer com que a tropomiosina desbloqueie esses sítios de ligação, deixando eles expostos
e assim a miosina pode se encaixar ali. Mas para essa miosina se encaixar, eu preciso do ATP. Aí entra o ATP. O ATP ele vai levantar essa cabeça da miosina e vai promover o encaixe da miosina com a actina. Quando a miosina se encaixar, ela pode puxar a actina, o que faz com que as linhas Z se aproximem e o sarcômero contraia. Então, o que nós temos num sarcômero é quando ele está relaxado assim, e quando a miosina consegue se encaixar, ela vai puxar a actina, contraindo o sarcômero. Lembrando que para isso a gente precisou de 3 coisas: de um estímulo nervoso, da liberação do cálcio e também da participação importante do ATP. Beleza, galera? Esse foi mais um vídeo. Se você gostou, curte, compartilha. Um abraço e até o próximo. Legalzinho esse, né? Vocês podem ir cantando junto, gente, reassistindo, né? Cantando junto para ir memorizando, tá? Facilita. Os links depois eu vou deixar lá no Ava também, separadinhos. E aí, só de curiosidade, né? O que seriam as cãibras? As cãibras ocorrem quando a gente tem uma... Na verdade, tem mais de um fator aí que causa uma cãibra. Um deles é quando a gente tem uma diminuição de potássio ou um aumento de sódio, e aí a gente tem um descompasso aí principalmente de potássio, diminuição de potássio, a gente tem um descompasso aí da despolarização da membrana no músculo. Então a membrana vai ficar despolarizada mais tempo, fazendo a contração acontecer, né? E é involuntária, a gente não controla a cãibra, né? Ela simplesmente dá ali, e o músculo fica contraído bastante tempo, naquele trecho, né? Naquele pedaço do músculo. Então não é o músculo inteiro, às vezes, que fica contraído, é um pedacinho dele. Outra coisa também que pode trazer as cãibras é o ácido lático produzido no exercício físico intenso, em anaerobiose, né? Que a gente produz o ácido lático quando tem uma demanda, uma necessidade de oxigênio alta, mas não tem essa disponibilidade chegando. Então a gente faz a fermentação láctica. E aí aumenta diminui o pH, né? Porque o ácido lático, ele, como o próprio nome diz, é um ácido, então ele vai diminuir o pH, vai aumentar as concentrações de próton ali na superfície da membrana celular, e isso também pode induzir o processo de contração espontânea ali na cândida, tá? Então ambos os processos vão estimular ali o aumento de concentração de cálcio no sarcoplasma, o que induz a contração muscular. E no músculo liso, gente, como que funciona? O músculo liso, ele não tem as linhas, né, Z, nem as linhas M, porque não tem um sarcômero, né? Como que funciona? Existem aqui corpos densos. Esses corpos densos são proteínas nas quais ficam ancoradas as actina. Ó. Então aqui a gente tem corpo denso, um outro corpo denso e a actina ligada aos corpos densos. A actina é o vermelhinho. Entre os filamentos de actina, a gente tem o filamento de miosina. Esse filamento de miosina, a gente não tem linha M, é o filamento de miosina e pronto. Se esse filamento de miosina contrai, ele traz para perto esses corpos densos. Então a célula vai contrair. Então são vários pedacinhos desses
que vão fazendo a contração dentro da célula, trazendo um corpo denso para perto do outro. E quando relaxa, eles se soltam e os corpos densos são afastados. Não tem sarcômero. Também depende de cálcio, tá? Para fazer o processo acontecer. Só que o cálcio se liga a uma outra proteína chamada calmodulina. E aí essa calmodulina é que vai induzir depois a miosina a se ligar à actina. Aqui tem um quadro mostrando. Então, o cálcio tem que entrar para fazer a contração no músculo liso. O cálcio ou entra diretamente pela membrana plasmática, aí não depende do sódio, tá vendo? Não tem aquela secreção de acetilcolina. Por quê? Ele é involuntário. Não precisa de um neurônio motor. Então, o cálcio entra, ou o cálcio sai do retículo sarcoplasmático, ele se liga à calmodulina, essa proteína aqui. A calmodulina, ela vai ativar uma proteína que vai fosforilar a miosina. Essa proteína é chamada de quinase de cadeia leve da miosina. Então, essa quinase, ela pega o ATP e coloca, né, quebra lá na miosina, coloca o fosfato na miosina. E agora, essa miosina fica ativa para se ligar à actina. Não depende de troponina, não depende de tropomiosina, tá? É a calmodulina que induz a fosforilação da miosina e aí ela consegue se ligar à actina e tracioná-la. E no relaxamento? No relaxamento, o cálcio tem que sair do citoplasma, ou seja, ou ele retorna para o retículo sarcoplasmático, ou ele simplesmente sai da célula. Com a diminuição dos níveis de cálcio, a calmodulina perde sua atividade. Então, ela não vai mais fosforilar essa proteína quinase. Essas proteínas quinases, então, ficam inibidas, não vão fosforilar mais a miosina, e a miosina vai perdendo, vai se desligando do fósforo, do fosfato. Desligou do fosfato, ela não se liga mais à actina. Uma coisa oposta à outra. Então, se a gente for diferenciar a contração do músculo liso para o músculo estriado, no músculo estriado, então, a gente tem os sarcômeros, no músculo liso não tem. A contração no músculo liso não depende da acetilcolina, né, liberada pelo neurônio motor, né, depende da ativação de cálcio, da entrada de cálcio no citoplasma. O cálcio estimula a fosforilação da miosina, que quando ela está fosforilada, se liga à actina. Não tem troponina e nem tem tropomiosina regulando esse processo. Beleza? Então, qual tem troponina e tropomiosina? A contração de músculos lisos ou estriados? Músculos estriados. Quando a gente sofre um infarto, existem troponinas diferentes. Troponina, se eu não me engano, é troponina 1, que fica no músculo cardíaco, e a troponina 2, que fica no músculo esquelético. Não me recordo bem agora isso. Mas tem troponina específica para cada tecido, sim. E aí, quando o paciente tem uma suspeita de infarto, ele dá entrada no pronto-socorro. Aí dosa-se a troponina cardíaca dele. Porque quando tem um infarto, a fibra muscular do músculo cardíaco se rompe. E tudo que está dentro dela é secretado, inclusive a troponina. Então, a troponina tende a ir aumentando com o passar do tempo após o infarto. Então, a cada 4 horas, em média, o paciente com suspeita de infarto tem o sangue coletado e é analisada a troponina dele. Se não aparecer no intervalo, se não me engano, de 12 horas, acho que são 3 repetições que a gente faz, não me recordo bem agora, tá, gente? Se não tiver aumento da troponina
nesse tempo, ele não infartou. Se tiver o aumento de troponina nesse tempo, ele infartou. Não só a troponina faz isso, mas também a enzima CK, creatina quinase também. Tem a creatina quinase do músculo cardíaco e tem a creatina quinase do músculo esquelético. E aí a gente vai dosando também essas enzimas e vai acompanhando o processo aí para ver se o paciente infartou ou não. No músculo liso, que é o músculo que está envolvido, são os músculos que estão envolvidos naqueles movimentos involuntários do trato gastrointestinal, do trato urinário, né, do sistema reprodutor como um todo, das glândulas mamárias, esses músculos lisos, das veias e artérias, né, é esse mecanismo que está na tela aí para vocês. Não tem troponina, não tem tropomiosina, tá? Não dependem de um neurônio motor para fazer a sinapse. Tá acabando a aula, só tem esses slidezinhos agora. Para a gente não misturar os assuntos, eu vou parar a gravação. Vocês querem mais um intervalinho de 5 minutos para a gente mudar de assunto? Ou toco direto? O que vocês